Muito boa tarde a todos. Nós estamos iniciando a nossa live desse dia 15 de junho de 2020, nesta segunda-feira. Nós temos no Rio Grande do Sul, nesse momento, 14.661 casos confirmados por coronavírus. Esses casos aconteceram até aqui em 345 municípios gaúchos. E são 350 óbitos já confirmados no nosso estado. 84% dos pacientes confirmados já se recuperaram. E nesse momento a taxa de ocupação das nossas UTIs é de 70,6%. Aliás, essas informações elas estão todas dispostas aqui no nosso painel de controle, né, que está disponível para qualquer pessoa acessar do seu celular no nosso site www.coronavírus.rs.gov.br. Por exemplo, lá você vai poder observar que são 1.980 leitos de UTI no estado e 1.398 pacientes estão em leitos de UTI, o que dá 70,6%. A questão é que, desse total de pacientes que nós temos em leitos de UTI, vocês vão lembrar, quem acompanha aqui as nossas lives até um tempo atrás, girava sempre em torno de 17%, 18% os que eram suspeitos ou confirmados para coronavírus. Na última semana, a gente observou ia 24% o número de pacientes do total de UTIs suspeitos ou confirmados para o coronavírus. E hoje, nesta segunda-feira, deste total de pacientes que estão em UTIs, 30,6% são confirmados ou suspeitos para o coronavírus. Sendo que esses que são suspeitos, se não for coronavírus, estão lá por outra síndrome respiratória aguda grave. Então, a gente observa, de fato, embora nós tenhamos mantido as UTIs em 70% de ocupação, por conta de ampliação do número de leitos de UTIs no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem feito um grande esforço de aumento de oferta de atendimento, estamos ampliando o estado, e também porque se observa uma redução de internações por outras causas, por isso a gente tem conseguido manter em 70% as nossas UTIs de ocupação, ou seja, há disponibilidade de leitos. De outro lado, a gente observa um crescimento, de fato, de internações de pacientes confirmados para o coronavírus em diversas regiões do nosso estado. Por isso mesmo, não é surpreendente que nós tenhamos observado nesta última rodada do mapa do distanciamento controlado que regiões do estado migraram para a bandeira vermelha, né, de maior risco de contágio. Então, é importante nós encararmos isso com rigor e com a maturidade. O Rio Grande do Sul não está blindado de outros estados do resto do mundo em relação ao coronavírus. O modelo que nós desenvolvemos aqui é para que nós possamos fazer as restrições no estado de uma forma mais racional, mas essas restrições se impõem diante de uma observação de maior contágio do coronavírus em regiões específicas do nosso estado. No sábado, nós rodamos, né, um novo mapa do modelo do distanciamento controlado aqui no Rio Grande do Sul. Tivemos mudanças em 6 regiões, que são as regiões vinculadas às cidades de Caxias do Sul, de Uruguaiana, de Santo Ângelo e de Santa Maria, que passaram da bandeira laranja para a bandeira vermelha, aquela que aponta um maior risco de contágio do coronavírus. Bagé passou da bandeira amarela para a bandeira laranja. E Santa Cruz do Sul foi a única região que reduziu de risco de bandeira laranja para bandeira amarela. Com esses ajustes que nós fizemos na semana passada, que anunciamos aqui na quinta-feira, no modelo do distanciamento controlado, esse modelo ficou mais sensível a mudanças nos indicadores. Lembrando, são 11 indicadores que são controlados pelo Estado nas diversas regiões. A gente regionalizou o estado em 20 regiões, segmentamos o estado em 20 regiões, e a gente analisa nessas regiões uma série de indicadores. Só para dar um exemplo aqui a vocês, né? Esses dados estão públicos, todos eles, aqui
a gente tem, por exemplo, né, aqui para a região de Caxias do Sul, os 11 indicadores que são observados, e em cada um dos indicadores a situação dele. Amarelo, laranja, vermelho ou preto. Então, por exemplo, o primeiro indicador, ele diz respeito à variação semanal no número de novas hospitalizações para o Covid. Em Caxias do Sul, na semana anterior, por exemplo, região Caxias do Sul, é importante ser salientado aqui, se observou na outra semana, na semana anterior, 23 internações a mais de coronavírus, né? Desculpa, 23 a mais não, desculpa, 23 internações por coronavírus. Na semana passada, foram 63 internações, ou seja, houve um aumento de 174% na Serra Gaúcha de internações confirmadas para o coronavírus nos hospitais. Então, houve um aumento expressivo aqui, mas não é apenas esse indicador que é considerado. O número de, a variação por internados por síndromes respiratórias agudas graves em UTIs é considerado, e houve aumento de 55 para 71 internações por síndromes respiratórias. O número de internados em leitos clínicos para Covid, o número de internados em leitos de UTI para Covid no último dia, né? No último dia da semana anterior eram 31, no último dia da semana passada foram 44. A partir dos óbitos e das internações, uma projeção dos óbitos para as 2 próximas semanas, que também se agravou lá na região de Caxias do Sul, que é a que eu estou considerando aqui, a partir destes indicadores que eu estou mostrando a vocês. Então, nós analisamos todos esses indicadores e nessas regiões se observou um agravamento de risco de contágio que foi detectado pelo nosso modelo de distanciamento controlado, especialmente em função das alterações que fizemos, que tornou ele mais sensível a essas mudanças. Portanto, nós agimos agora para evitar problemas lá na frente, para evitar que haja um esgotamento da nossa oferta de leitos no estado do Rio Grande do Sul. E aí, a partir dessa mudança para a bandeira de maior risco, houve reações de prefeitos, da comunidade, de empresários, em função de mais restrições se imporem a essas regiões que estão agora em bandeira vermelha. Eles podem ficar tranquilos, porque o diálogo é uma marca desse governo e nós sempre estaremos à disposição para dialogar, ouvir os seus argumentos e considerá-los. Dando uma entrevista recentemente, falaram sobre negociação e eu estou de deixar claro, não se trata de uma negociação, se trata de nós apresentarmos os nossos argumentos com os dados técnicos que temos e ouvir os argumentos e os dados que os prefeitos nos trazem para considerar isso e atender uma população, que é a mesma população pela qual nós trabalhamos. A população de cada um desses municípios, ela é a população gaúcha pela qual nós temos responsabilidade e pela qual cada prefeito tem responsabilidade individualmente. Nós vamos analisar os dados, os argumentos, e se houver justificativa técnica, ou por algum dado ter sido lançado equivocado, ou por algum dado ter sido deixado de se considerar alguma informação, tudo isso nós vamos ouvir, né, atentamente e vamos considerar os argumentos que os prefeitos nos tragam. Agora, importante é considerar que às vezes as pessoas não entendem nesse modelo, é que o modelo do distanciamento controlado, ele nunca prometeu ter o Rio Grande do Sul blindado do coronavírus. Ele é um modelo para que nós possamos fazer a atuação de restrições, o que se chama o distanciamento social, as restrições das atividades econômicas, na proporção que for, nos locais em que for necessário e no momento em que for necessário. Porque a alternativa que se tinha, e que era como se vinha trabalhando anteriormente, era de restringir em todo o estado, o tempo todo, todas as atividades. E isso, evidentemente, parece desproporcional, porque em algumas regiões você tem uma velocidade de avanço maior, em outras uma velocidade menor, em umas há mais disponibilidade de atendimento do que em outras regiões, e tudo isso precisa ser considerado. Daí que nós estruturamos um modelo que é inovador, inédito, e que tem sido uma boa referência para o restante do Brasil. Regionalizando o estado
segmentando as atividades econômicas e considerando essa série de indicadores, a gente consegue apurar o estágio, a velocidade do avanço do coronavírus em cada região, e onde for necessário, se para mais, e se para na proporção do que for necessário e pelo tempo que for necessário, considerando os indicadores, que podem ser ali na frente, se observar uma estabilização da disseminação do vírus, relaxadas essas restrições. Mas a gente atua onde tem que ser feito, no momento em que tem que ser feito, e não antes do tempo, e nem depois, é importante ser dito, porque não adianta ter restrições severas muito antes, e não adianta ter as restrições sem ser aplicadas no momento certo. Por isso que o nosso modelo é uma série de indicadores para captar a inflexão dessas curvas de maior incidência do vírus, de maior número de internações, para que a gente possa atuar e fazer as restrições a tempo de conter a disseminação, porque não adianta a gente atuar só quando a UTI já está esgotada, quando o hospital já está superlotado, quando já não adianta praticamente mais fazer a contenção, porque já há tamanha disseminação que o controle se torna extremamente difícil. E aí se perdem as vidas, se compromete a saúde coletiva e se perde também na economia, porque inevitavelmente vai ter que parar e talvez tenha que parar por mais tempo, se perde mais por mais tempo por termos deixado de agir no momento certo. Então, mais uma vez eu insisto, algumas pessoas fazem análises apressadas aqui, sem compreender, e este modelo ele foi analisado por epidemiologistas, infectologistas, por economistas também, e é considerado um bom modelo, consistente, para que a gente possa proteger a nossa população. Mas, mais uma vez eu insisto, ele não trouxe a promessa de não termos coronavírus no Rio Grande do Sul. Passadamente já dizem, ora, claro que aumentou o número de casos, porque houve relaxamento de restrições. De outro lado, não tinha como nós, para evitarmos casos totalmente, arrebentarmos a economia de outro lado, porque nos dois extremos há razões. Se você for pensar exclusivamente do ponto de vista sanitário, para tudo, o tempo todo, até que tenha vacina. É evidente que isso é impossível de se ter. Se você for pensar do outro lado, o econômico, então libera tudo, de todo jeito, sem restrições nenhuma, o que é impensável, dado que nós temos uma doença que está, sim, matando muitas pessoas ao redor do mundo, e inclusive aqui. E não são apenas as pessoas de mais idade, e se fosse apenas as pessoas de mais idade, já seria, evidentemente, justificável que se tivesse medidas de contenção, mas não são apenas as pessoas com comorbidades ou com mais idade. Nós temos pessoas de todas as idades, vulneráveis, e que, portanto, se justifica ter o cuidado. Então, de um lado, querem abrir tudo, de outro lado, querem restrições absolutas. Evidentemente, o equilíbrio entre essas posições é o que nos parece o mais razoável. Cuidar da saúde e também permitir que haja atividade econômica com controle, para quando tiver que parar para a ação. Observam os dados e, se for o caso, relaxam-se restrições para permitir a atividade econômica e com o dedo no pulso, que vocês devem lembrar, foi a expressão que eu sempre utilizei. Dedo no pulso, monitoramento. Quando precisar parar, vai parar. Quando precisar ter restrição, vai ter que restringir para poder controlar e evitar que se perca o controle e que assim se percam mais vidas que poderiam ser preservadas se houvesse o atendimento. Então, vamos ouvir as ponderações, os argumentos dos prefeitos, vamos detalhar os dados das regiões, como apresentei aqui, por exemplo, esses dados de Caxias do Sul, para eventualmente considerar erros ou omissões que tenha havido no lançamento. Esse modelo ele lida com dados que são inseridos pelos municípios e pelos hospitais. Eventualmente, algum dado deixou de ser lançado, foi lançado com atraso, ou foi lançado de uma forma errada, e, portanto, é possível que haja uma discussão sobre esses dados. Mas não negociamos com a vida, não negociamos com a saúde das pessoas, da população. Evidentemente, vamos avaliar a pertinência dos dados, das informações, dos argumentos dos prefeitos, considerar esses argumentos, assim como queremos que os nossos argumentos sejam
considerados para que nós possamos fazer aquilo que nós nos propomos. Preservar a vida das pessoas e, ao máximo, a econômica do nosso Estado. Não faz nenhum sentido que o governador queira algo diferente disso. Nós queremos a nossa economia funcionando, preservando os empregos das pessoas, inclusive a geração de renda, de riqueza, sobre a qual o Estado extrai os impostos que sustentam a própria máquina pública para a prestação de serviços. Só que isso tudo tem que ser feito com respeito à prioridade absoluta, que é a da preservação da vida, né? Então, o nosso modelo ele trabalha com 11 indicadores, é importante ser dito, para entender o que está acontecendo em tempo real nas regiões. A gente analisa o comportamento desses dados, nós fizemos essa regionalização, ponderamos as realidades distintas de cada região e trabalhamos com uma visão regional, porque o vírus não respeita os limites das fronteiras das cidades. E as cidades têm referências em saúde, ou seja, pode até no seu município estar havendo menos casos, mas ele tem como referência para internações um município de uma região em que está havendo mais casos, por exemplo, e esse atendimento pode estar começando a ficar comprometido. E, portanto, a restrição vai ter toda, porque a referência em atendimento, se não houver um cuidado coletivo, vai ficar comprometida no atendimento. É por isso que a gente tem que ver regionalmente, porque nós não temos UTIs em todos os municípios do estado e nem faria sentido que se tivesse, nem tem estrutura suficiente para se ter em todos os municípios UTIs. Então a gente oferece uma garantia com o distanciamento controlado de que no momento adequado o Estado atua com as restrições. Nem antes, para não haver problemas econômicos, nem tão antes para não haver problemas econômicos mais graves, e nem depois para não se comprometer o cuidado com a saúde. No momento certo, no momento adequado, mais restrições, sendo que nós colocamos ali, né, a possibilidade, por exemplo, na bandeira vermelha, de que haja atividades como, por exemplo, para os restaurantes, com pague e leve, ou take away, o drive-thru, o teleentrega, entre outras atividades, justamente para que se permita atividade econômica suficiente para que as pessoas preservem ao máximo emprego das suas famílias. Precisamos da população junto conosco para que tudo isso funcione. Não significa terceirizar responsabilidades, é uma responsabilidade coletiva. O governo estabelece as restrições quando tem que haver, mas para que haja menos restrições, a população cumprindo com o uso da máscara, a higienização constante das mãos, das superfícies, né, respeito ao teto de ocupação e de operação no comércio, na indústria, tudo isso é muito importante para que a gente mantenha sob controle o coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. Então, eu insisto, não se trata aqui de uma frustração do modelo. Tanto é que o modelo já previa a bandeira vermelha e até uma bandeira preta, que até aqui não chegamos e esperamos não tenhamos que chegar. Mas o modelo prevê isso. Porque não é sobre não ter restrições o modelo do distanciamento controlado. É sobre ter restrições na proporção, no momento e no local em que forem necessários. Eu vou insistir com isso tantas vezes quantas forem necessárias aqui, para que as pessoas compreendam que o Rio Grande do Sul não voltou à normalidade, não flexibilizou aleatoriamente atividades econômicas, nós simplesmente ajustamos o distanciamento com a restrição das atividades a proporções e ao momento em que forem necessários. O que nós estamos observando, dado os indicadores que estão sendo constantemente monitorados, dedo no pulso, que nessas 4 regiões se impõem, nesse momento, restrições maiores. Quero falar sobre reforço na área da saúde. Nós temos 2 importantes informações que envolvem o reforço da nossa estrutura hospitalar no Rio Grande do Sul. Uma delas é referente à abertura de um edital para compra de equipamentos para leitos de UTI. 230 monitores, ventiladores pulmonares, os respiradores e camas. É importante dizer,
edital aberto para que haja proposta de empresas, né, de forma aberta, pública e transparente, como é o nosso compromisso. Nesse tempo em que se questionam aquisições, compras, contratações, é importante ser dito, o governo respeita a legislação, as regras, e de forma transparente, há um edital aberto para que as empresas lancem, né, deem os seus lances, ofertas, publicamente, para que nós possamos adquirir novos equipamentos para reforçar ainda mais a nossa estrutura hospitalar no Rio Grande do Sul. A outra é de que o governo gaúcho está criando um incentivo para 10 hospitais municipais que são contratualizados pelo Estado e cujo repasse inicial vai ser de mais milhões de reais. Esses dois movimentos, junto com tantos outros que nós já tomamos aqui no governo do Estado e já anunciamos por aqui, estão ajudando a dar ao nosso Estado condições para enfrentar o avanço do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. E a nossa secretária da Saúde, a Arita Bergman, está aqui com a gente para explicar um pouco melhor essas ações, essas iniciativas e o quanto que esses dois assuntos são importantes para a estrutura da saúde, para o atendimento da nossa população. Secretária Arita. Boa tarde, senhor governador, boa tarde a todos que acompanham essa live. De fato, o governo do estado tem se preocupado muito com a expansão da rede, especialmente de terapia intensiva, e o pregão eletrônico 338 de 2020 estará recebendo propostas na terça-feira, dia 16 agora desse mês, às 9 horas. Então, nós gostaríamos de aproveitar esse espaço para divulgar, porque são fundamentais esses 230 leitos para que possamos ampliar a rede assistencial em todo o estado do Rio Grande do Sul. Espero que fornecedores apareçam, porque é um pregão eletrônico. Então, amanhã às 9 horas. Também gostaríamos, nessa oportunidade, de dizer que hoje recebemos do Ministério da Saúde 100 equipamentos, respiradores de transporte e respiradores também para instalar em UTIs. Agradecemos ao Ministério da Saúde. Esse é um reforço importante, porque temos hospitais como Uruguaiana, como Rosário do Sul, como o Hospital de Santo Ângelo, o Santa Terezinha, bem como outros tantos, mas ainda queria destacar aqui Vacaria, que receberão 5 respiradores para que possam equipar os leitos na sua estrutura hospitalar. Então, a notícia que demos na outra semana até se viabilizou antes do tempo, porque hoje chegaram esses equipamentos, estamos fazendo o devido registrando o patrimônio, e esperamos até o final da semana a distribuição conforme as prioridades que elegemos. E só para esclarecer, governador, que tem um pedido grande, mas nós ligamos para os hospitais que já possuem as camas e os monitores, então, para poder instalar efetivamente os leitos. E, por fim, também a outra pauta que o senhor colocou, que é de suma importância, porque o governo federal criou várias políticas de repasse de recursos para hospitais filantrópicos, para santas casas, mas não incluiu os hospitais públicos de gestão municipal. Então, nós do governo do estado, conforme a sua orientação, estamos colocando este valor de em torno de 4,5 milhões para hospitais contratualizados pelo estado, hospitais esses 100% SUS, porque são públicos municipais. Para dar um exemplo concreto,
o Hospital Santa Terezinha de Erechim, naquele hospital de referência para aquela região, através desta portaria 410 da Secretaria, receberá 3,5 milhões. É um aporte financeiro possível, né, e sabemos que ele vai contribuir para que a assistência seja garantida o mais próximo possível do cidadão. Muito obrigado, secretária Rita, pelas informações. E nós, antes aqui de irmos para as perguntas, eu quero lembrar que além daquele site, né, que apresenta os dados sobre os casos de coronavírus, todas as informações também sobre internações hospitalares estão disponíveis de forma transparente neste portal aqui, que lá junto no www.coronavírus.rs.gov.br, agora judiei aqui da nossa intérprete de Libras, né, fazendo coronavírus.rs.gov.br, a Vânia ali, muito bem, está disponível neste portal as internações região a região, para poder se observar este uso dos leitos hospitalares no estado, inclusive, né, com os gráficos mostrando a evolução da disponibilidade de leitos, da ocupação dos leitos clínicos e dos leitos de UTI aqui no estado do Rio Grande do Sul. Vamos às perguntas. A Valéria, da Rádio Grenal, pergunta: diante da atualização de bandeiras, alguns clubes de futebol, especialmente os do interior, precisaram interromper os treinos e até mesmo adiar a reapresentação. Nesse sentido, se percebe que a retomada do gauchão, no modelo que estava sendo realizada ou idealizada antes da pandemia, parece muito distante. O prosseguimento da competição de forma regionalizada, sendo realizada em sedes, é uma alternativa? Olha, Valéria, quem poderá responder sobre isso é a própria Federação Gaúcha de Futebol, que organiza o campeonato. O governo do estado estabelece as regras de funcionamento de atividades no estado. Agora, sobre a competição em nível estadual, não é diretamente a resposta que o governo possa dar. Nós estabelecemos ali. Na bandeira amarela pode acontecer atividades esportivas em grupo. Na bandeira laranja, só atividades esportivas individualmente. Por isso que já na bandeira laranja já se tem restrição para jogos de futebol, por exemplo, nas locais de bandeira laranja, ainda mais agora que temos regiões com bandeira vermelha também. Mas nós devemos ter reunião da Federação Gaúcha de Futebol com o governo do estado ao longo dessa semana, vamos considerar os seus argumentos também, né? Como eu disse, a gente tem disponibilidade de ouvir, entender as argumentações do ponto de vista técnico de cada um para definir procedimentos. O que nós não nos afastamos nunca é da condição de proteger a vida dos gaúchos para reduzir a circulação do vírus. Mais uma vez eu insisto, não temos como reduzir a circulação do vírus propriamente dito, então, infelizmente, se estabelece com a restrição da circulação das pessoas a condição de se reduzir a circulação do vírus, porque é assim que a gente protege a vida de quem está vulnerável sob o risco de contágio, né? Até que se tenha vacina, as pessoas estarão com o seu sistema imunológico sem defesa se vierem a contatar o vírus. E muitas pessoas com comorbidades, e lembre-se aqui, comorbidades não se trata apenas de doenças graves, se tratam de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, casos de obesidade, entre outros casos de doenças que, se uma pessoa tiver com essas condições, estiver em contato com o vírus, ela estará especialmente sob risco de morte. Então é importante que a gente proteja tantas pessoas que a gente quer bem, né, nas nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, a nós mesmos, com a redução de circulação das pessoas pelo estado. A Janaína Melo, do grupo Jornal da Manhã de Ijuí, e o Felipe Faleiro, do grupo A Hora de Lajeado, perguntam: está mantida a previsão de retorno dos cursos livres nesta semana e a retomada gradual das aulas presenciais anunciadas para o dia 1º de julho?
Olha, Janaína e Felipe, sobre a retomada das aulas presencialmente, nós estamos ainda analisando, né? Nós nunca dissemos que voltaria automaticamente em 1º de julho, nós temos uma projeção de um retorno por etapas da educação que poderiam vir a começar em julho. Mas nós vamos, ao longo desta semana, já tivemos reuniões no final da semana passada, hoje pela manhã, discutindo mais uma vez a questão da educação. Nós temos agora este acontecimento de regiões terem migrado para a bandeira vermelha, o que nos demanda também discussões de alguns pontos aí, em função desta situação que envolve prefeitos de diversas regiões do estado. Então, essa questão da migração das bandeiras vermelhas, nós vamos voltar a discutir o tema da educação para projetar algum retorno que deverá ser em etapas. Agora nós estamos discutindo ainda quais serão as primeiras etapas. Se começaremos pelo ensino médio, pelo ensino infantil, com o retorno, isto ainda está sendo discutido, e inclusive qual será efetivamente a data da primeira etapa, né, que se projetava poderia vir a ser eventualmente em 1º de julho, se continuarmos a observar um agravamento da situação do Estado, que sugira riscos maiores. Evidentemente nós não vamos arriscar um retorno precipitado das aulas no estado do Rio Grande do Sul. Então continuamos monitorando, acompanhando, e vamos ter essa definição ao longo dos próximos dias, né, para poder fazer esse anúncio, talvez até o início da próxima semana. E sobre os cursos livres, estão mantidos os retornos, porque se trata ali de cerca de 5% do total de alunos do Estado, entre todas as esferas e todas as etapas de ensino. Nós estamos falando de 5% do alunado do Estado do Rio Grande do Sul, cerca de 100 mil estudantes que estão nos cursos livres e com muito menos risco de contágio, porque são grupos, né, muito pequenos de estudantes em escolas pequenas, que estão liberadas para essa primeira etapa. O Antônio Oliveira, da Rádio Cidade Canção FM. O empenho para conter o Covid-19 deve ser de todos os gaúchos, diz o Antônio. Quais foram as medidas adotadas pelo governo do estado em termos de recursos, leitos e respiradores para auxiliar os municípios do estado nessa luta contra o coronavírus? Olha, Antônio, nós tivemos uma série de iniciativas de repasses de recursos para municípios, de habilitação de leitos hospitalares pelo Estado. Já o nosso plano de contingência vai a mais de 600 novos leitos de UTI sendo habilitados no nosso Estado para permitir que haja estrutura suficiente para o atendimento aos cidadãos nas diversas regiões. Acho que a secretária Arita ainda está conosco aqui na live. Dá para chamar a secretária Arita aqui? Sim. Então vamos chamar a secretária Arita, que nos ajuda aqui, né, justamente a trazer os números e informações de tudo aquilo que já se fez de habilitação de leitos, repasses de recursos, dos equipamentos que o Estado viabilizou para incrementar a nossa estrutura hospitalar e garantir atendimento a todo mundo que precise no Estado de secretária Arita. Bom, nós já conseguimos habilitar ao governo federal 624 leitos de UTI. Isso é um reforço na estrutura de atendimento hospitalar bastante significativo. Além disso, conforme eu falei anteriormente, hoje estamos recebendo do Ministério da Saúde 65 respiradores beira de leito para hospitais que têm os demais equipamentos. Então, isso significa mais 65. Importante também que se diga que o governo do estado locou 78 leitos que distribuímos na rede conforme as prioridades apontadas no plano de contingência. E esperamos que o nosso pregão eletrônico tenha sucesso e possamos ter mais 230 novos leitos no estado. Além disso, senhor governador, conforme nós já falamos e respondendo ao Antônio, o Ministério da Saúde passou aquele recurso emergencial para os hospitais
da portaria 1448, 92 milhões de reais. E numa força para dar agilidade da equipe da Fazenda, da CAGE, da Secretaria, nós hoje estamos pagando 33 milhões e meio para 46 hospitais dos 157. Mesmo o recurso sendo federal, e nós agradecemos, é uma forma concreta de que esse recurso estará fortalecendo a assistência, seja em leitos clínicos, que são mais de 6.600, e seja leitos de UTI. Então, é uma forma dos hospitais poderem não só pagar as equipes, fazer compras de medicamentos, dos insumos que são necessários, como EPI, entre outros. Então, juntos, governo federal, governo estadual e governos municipais, estamos fazendo aquilo que é possível, mesmo com as limitações orçamentárias e financeiras. Mas, como disse o próprio governador, o governo faz a sua parte, mas a responsabilidade para que possamos diminuir a transmissão, uma rede instalada com capacidade de acesso para as pessoas que precisarem internações, seja suficiente para que o Rio Grande do Sul possa vencer a epidemia. Perfeito. Muito obrigado, secretária Rita. A Gabriela Plentes, da Rádio Bandeirantes, e a Lu Vinck, do Correio do Povo, perguntam sobre o caso da região metropolitana de Porto Alegre. O prefeito Nelson Marquesan Júnior anunciou novas restrições. Esse também deveria ser o caminho de outras cidades da região metropolitana? Olha, Gabriela e Lu, nós analisamos os dados de Porto Alegre e, de fato, se observa um aumento de internações de casos confirmados para o coronavírus em Porto Alegre. É importante lembrar que Porto Alegre, o município, tem a rede de saúde que atende boa parte da demanda do Estado. Nós temos uma concentração grande de leitos aqui em Porto Alegre. Se esta rede colapsar, o Estado colapsa. É importante que Porto Alegre esteja, sem dúvida nenhuma, com condições de atendimento. A preocupação que o prefeito Nelson Marquesan expressa tem razão, na medida em que estamos observando aqui na cidade de Porto Alegre, por exemplo, internações de certa forma estabilizadas ao longo de semanas, e no início do mês de junho, uma inflexão de aumento de demanda de internações por coronavírus bastante expressiva. E por isso é importante lembrar a população, não há volta à normalidade. As pessoas precisam continuar se cuidando. Se não houver cuidado, certamente nós todos sofreremos as consequências de mais restrições em mais regiões, talvez até no estado todo, porque precisamos da contenção à evolução da doença no estado. E isso é recomendado para todas as cidades, inclusive as da região metropolitana. Então, os prefeitos precisam estar atentos, eles podem ser mais restritivos do que o estado, se observarem necessidade em nível local, mas mais do que serem mais restritivos é fazer e nos ajudar a aplicar as próprias regras do distanciamento controlado, fiscalizando, cobrando, orientando a população de cada uma das cidades. Porque se houver obediência, atendimento às regras que lá estão estabelecidas, nós vamos conseguir passar por este momento com menos restrições. As restrições haverá menos problemas econômicos, né, que atingem a vida de todos. Então, pedimos a colaboração de todos, dos prefeitos, inclusive, dos empresários, da sociedade civil como um todo, para que a gente possa garantir o atendimento necessário à saúde com o menor custo econômico possível para a população. A última pergunta é da Bruna Osterman, da CNN Brasil. O posicionamento do governo federal dificulta o trabalho de governadores que identificam a necessidade de implementar mais restrições? Olha, Bruna, a gente vive aqui uma dicotomia. De um lado, como falou a secretária Rita aqui, e nós temos sido sempre corretos aqui de salientar, temos tido apoio do governo federal através do Ministério da Saúde, com repasse de recursos,
com apoio com equipamentos que agora estão chegando, respiradores encaminhados pelo Ministério da Saúde, por exemplo, habilitação de novos leitos hospitalares em UTIs. Tem havido esse suporte por parte do Ministério da Saúde na estruturação do sistema de saúde. Só que temos que falar a verdade e de forma clara. Por mais que haja esta ampliação, por exemplo, nós projetamos cerca de 60%, 70% de incremento da nossa rede hospitalar de UTIs no estado, só que se observarmos um crescimento maior do que isso em internações por Covid, não há disponibilidade no mercado e não há disponibilidade de equipes, de profissionais de saúde suficientes para termos uma estrutura crescendo na mesma proporção do que venha a crescer o contágio do coronavírus. Por isso, tem que trabalhar com o aumento da estrutura, como estamos trabalhando de um lado, mas de outro lado, sim, com a contenção da disseminação do vírus, que só se viabiliza através do distanciamento social, porque é com o distanciamento, com menor circulação de pessoas, que o vírus circula menos. E neste sentido, o posicionamento do governo federal tem gerado muita confusão, sem dúvida nenhuma. No momento em que se contesta a ciência, se relativizam os dados, se deixa de apresentar com clareza as informações, no momento que se estimula a população a sair às ruas, isso dá um sinal contraditório que compromete o melhor cuidado com a saúde e, como eu disse, precisa do atendimento hospitalar, mas precisa também da redução da velocidade da disseminação do vírus. Por isso, a gente lamenta, né, que essa mensagem seja passada dessa forma pelo presidente da República. Mas destacamos que estamos trabalhando ao máximo o possível a cooperação com o Ministério da Saúde para garantir o atendimento à nossa população. E rogamos a toda a nossa sociedade gaúcha o atendimento aos protocolos, o distanciamento o máximo possível. A gente sabe que a saúde pessoal exige eventualmente sair para a prática de atividades físicas, que a saúde mental das pessoas exige também que elas possam eventualmente ter algum momento de lazer, mas tudo isso deve ser feito com o máximo de cuidado e no limite do possível, que possam permanecer em casa, que restringam as suas saídas, os seus contatos, àquilo que for efetivamente necessário. Porque se os dados, né, se os indicadores demonstrarem um crescimento consistente, continuado da disseminação do vírus, não há sistema hospitalar que aguente, por mais reforço que nós façamos, por mais habilitação de leitos, por mais contratação que nós façamos de equipamentos, não tem como dar conta de um crescimento sem controle do vírus. E aí vai se impor mais restrições em mais regiões do nosso estado. Por isso fica o nosso apelo. Hoje, de 20 regiões do estado, são 4 as que estão em bandeira vermelha, né? E se não houver cuidado, infelizmente, nós vamos ter outras regiões migrando para a bandeira vermelha, porque a nossa prioridade é a proteção à vida e à saúde da população. Vamos continuar com o dedo no pulso, monitorando todos os dados e indicadores, e se for necessário impor mais restrições serão impostas para que nós possamos conter o vírus e assim proteger a saúde e a vida dos gaúchos. Mas tenho certeza e confiança de que contaremos com o apoio, com a participação, com o engajamento da nossa população para que isso seja evitado e nós possamos conciliar melhor, ao máximo, a economia com a proteção à vida e à saúde, com a manutenção das atividades econômicas e do emprego e a preservação das vidas, que é o nosso propósito através do distanciamento controlado. Muito obrigado a todos pela atenção. A gente volta na quinta-feira com a nossa live com mais informações. Muito obrigado e até a próxima.